nós temos a ideia das chamadas emendas impositivas. Professora, lá no nosso país não existe lei travão. E eu acabei virando, por esses caprichos do destino, uma espécie de juiz travão. E é um papel chato. Tem muita gente que me odeia, inclusive, mas tem muita gente que gosta. Porque quando eu assumo a relatoria das ações constitucionais relativas a essa temática das emendas impositivas, querido Alexandre, nós tínhamos uma desorganização absoluta quanto ao funcionamento do devido processo legal orçamentário. E como o Zé Roberto Afonso disse, a nossa Lei Geral de Finanças Públicas é a velha 4320 de 64, é preciso que alguém faça mais ou menos esse papel de tentar dizer onde está o trilho e sim, isso não pode. E aí vem o quinto elemento daquilo que hoje eu identifico como sendo que ficou no lugar do presidencialismo de coalizão, que é exatamente o papel do Supremo, que é muito difícil hoje porque o Supremo vive uma sobrecarga enorme e crescente, e isso é contra-utópico. Uma sociedade em que todas as questões políticas, sociais, econômicas, religiosas têm que ser arbitradas no Supremo, ela é disfuncional daquilo que ela tem de central, que é o jogo institucional. Como a internet é desinstitucionalizadora, como o modelo eleitoral de financiamento no Brasil é desagregador, nós temos a necessidade de alguém decidir os problemas concretos que são postos. Tanto é que, vejam, Zé Roberto Afonso, normalmente o pessoal do direito odeia economista e economista odeia o pessoal do direito, porque são visões muito diferentes. Claro que vocês são exceções. Mas o Zé Roberto pensa no problema econômico, assim espero. O Zé Roberto pensa no problema econômico e qual é a saída que ele imagina? Uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Ele não pensou no Congresso, ele não pensou na política. E aí o que acontece? O Supremo toda hora é demandado para decidir tudo. E nós temos dois caminhos. O primeiro, vamos matar Inês. A gente diz assim, matar Inês não é problema nosso. Isso se chama autocontenção. Alguém vai aplaudir ou depois vão dizer, olha, o Supremo omisso, prevaricador, deixou Inês morrer. E agora é tarde, Inês é morta. Se a gente corre com a toga para não deixar matar Inês, Afonso, não matar Inês, o que acontece? Ativismo, ditadores, usurpação, invasão, impeachment e assim sucessivamente. Então é uma escolha complexa no momento em que, evidentemente, a vocação do Supremo é para arbitramento ad hoc, do acaso. Quem prospecta e constrói, pactua o futuro, obviamente é a política. E o Supremo, quando trata desses temas orçamentários e financeiros, sempre vai dar uma resposta casuística, no sentido essencial da palavra. E isso, evidentemente, é insuficiente. Você só caminha até a esquina seguinte. Então, eu estou no Supremo há pouquíssimo tempo, todos sabem. Gilmar é o mais antigo, eu sou o mais novo. Lá. Na verdade, em tudo, claro. E lá, o que aconteceu nesse período? Nós decidimos a revisão da vida toda do INSS, o critério de correção da FGTS. Eu estava, a meu ver, quase numa sessão espírita jurídica, porque nós estávamos discutindo plano cruzado, plano Bresser, plano... A maioria sequer sabe o que é isso, dos presentes aqui. Plano cruzado, plano Bresser. Decidimos outro dia a controvérsia sobre essas questões. E agora, emendas todas as horas. E agora nós temos, já caminho para a conclusão, esse tema das conciliações, que é outro paradoxo. Eu vejo articulistas no jornal, Ivan, dizendo assim, vejam, o Supremo está fazendo o que não deve, fazendo conciliação em torno de direitos fundamentais. Inventaram essa doutrina lá no Brasil, que não existe conciliação sobre direitos fundamentais. Eu disse, bom, então não devia existir nem divórcio, né, porque é direito fundamental. Mas é certo, por outro lado, que não é toda hora que o Supremo deve assumir o papel de instância, de coordenação de pacto político. Porque não é bom para o Supremo e não é bom para a democracia e não é bom para a sociedade e os juízes do Supremo não querem isto. Vejam agora esse tema da hora, que eu não sou relator porque Deus é bom. Se nós fizéssemos uma banca de concurso de direito tributário com alunos do primeiro período da graduação de direito, todo mundo sabe a resposta.
sobre essa controvérsia. Ela não tem nada de profundo, juridicamente. Pelo contrário, ela é rasa. Então, quais são os traços dominantes disso que sucede na hora presente o presidencialismo de coalizão? Primeiro, nós não temos regras eleitorais a essas alturas claramente hegemônicas. Nós tivemos a substituição do financiamento privado pelo financiamento público. Deu certo, funciona bem. Isto tem ajudado a formar maiorias parlamentares qualificadas que garantam a governança e a governabilidade. Os fundos partidários eleitorais conduzem a isso. Em segundo lugar, nós tivemos uma explosão do centro democrático tradicional no país, sem o qual não se governa. Nós estamos hoje com uma carência daquele binômio Conde Cavour, Garibaldi. Como é que se faz a unificação na Itália? Num acordo. Conde Cavour de um lado, Zé Patrocínio de outro. Como é que é o varguismo? Como é o varguismo do Brasil? O varguismo do Brasil é um acordo com dois grandes partidos, um mais centrista e um pouco mais, e o outro mais trabalhista, ou um pouco mais à centro-esquerda. Então nós tivemos a explosão do centro democrático tradicional no nosso país. Mencionava ontem para o Jobim e para o presidente Temer que eu tenho no meu gabinete, além de muitos santos católicos, cada vez mais, porque eu tenho precisado muito deles, uma foto do Ulisses Guimarães. E é paradoxal como todos os políticos que andam por lá, da extrema de um lado, da extrema do outro, reconhecem esta figura simbólica que hoje, infelizmente, tem dificuldades de afirmação. Em terceiro lugar, a internet com uma lógica muito venenosa à democracia. A internet é um espaço de guerra. E a guerra é a negação da política. Nada com o senhor, padre, é a guerra mesmo. Porque é o padre Guerra. A internet é um espaço de litigância, é um espaço de beligerância. É um espaço de extermínio. Não é o espaço da celebração da diferença. Porque só monetiza assim. Se não for a litigância levada à enésima potência, não dá dinheiro. E por isso mesmo nós temos estas dificuldades do presidencialismo de coalizão no nosso país. E, finalmente, o que mais ficou nesse lugar hoje, no momento atual? Ela é simplória. É silogismo aristotélico, premissa, conclusão. Mas se transformou num tema constitucional de altíssima indagação pelos fatores que, abstratamente, não cabem ao Supremo. E qual é a saída institucional? Ou o Supremo diz, vamos fazer a adjudicação, aplicar a lei ao caso concreto, seu papel tradicional, ou o Supremo vai fazer o quê? Política. Chamar uma audiência de conciliação, para conciliar aqueles que deveriam se conciliar pelos seus próprios meios, pelos seus próprios caminhos. Então esses são os impasses pelos quais eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu estou especulando, eu não sei também o que o Alexandre vai decidir e também não sei como vou votar. Claro, eu sei como eu vou votar, eu estou apenas brincando aqui com vocês. Mas eu tenho que dizer isso, né? É obrigatório, senão o Gilmar briga comigo. Do ponto de vista jurídico, não tem mais do que 5 minutos de debate. Agora, exatamente por conta desse itinerário institucional, nós temos essas dificuldades a que fiz alusão, o que transforma o cenário de governança orçamentária hoje no Brasil submetido a um problema jurídico clássico tradicional, que é o problema do juízo de proporcionalidade ou de concordância prática, que é, finalmente, a última incompreensão, Ivan, que eu queria assinalar. Quando nós tratamos de um tema orçamentário, emendas impositivas, ou responsabilidade fiscal, é claro que há dissensos sobre isto. É claro que há regras aparentemente conflitantes. Por exemplo, quando se fala em responsabilidade fiscal, há pessoas que olham mais para a coluna da receita. Há pessoas que olham mais para a coluna da despesa. E íncito a isso, tanto no caso como no outro, há conflitos federativos e distributivos, históricos no país. Isso é normal no regime democrático. Não pode haver escamoteamento, é preciso que haja franqueza para entender que por baixo do consenso retórico há essas disputas. E aí se produz a seguinte incompreensão. O Supremo, sobrecarregado por essa carência institucional a que fiz alusão, ao decidir, é visto como uma instância que está se politizando, ou para um lado ou para o outro, porque esperam do Supremo que ele faça o que ele não deve fazer, que é exatamente absolutizar um único artigo da Constituição. Isso não existe.
Na política e no Tribunal Constitucional jamais. Então, quando nós tratamos de responsabilidade fiscal, de emendas impositivas, nós temos um devido processo orçamentário regrado na Constituição. E nós não podemos, a estas alturas, abrir mão daquilo que é uma identidade do papel do direito, que é exatamente garantir o Estado de Direito, garantir aquilo que está no artigo 554 da Constituição, segundo o qual ninguém será privado da liberdade dos bens sem o devido processo legal. Mas nós temos também duas opções do Congresso Nacional. E esse é o drama da hora presente, e que deve ser agendado no mundo do direito com muita clareza. Ora, nós temos responsabilidade fiscal, devido processo orçamentário, emendas parlamentares impositivas, professora, que chegam hoje a 20%, 25% das despesas discricionárias da União. Certamente nem na Grécia, nem em qualquer idioma aramaico, sânscrito, a senhora vai encontrar essa alusão. Nós temos um sistema jurídico hoje, constitucional, singular no concerto das nações, porque isto convive com o presidencialismo e a forma federativa de Estado. E esse é o drama que o mundo do direito deve, a frio, responder. Esses conceitos que estão assentados na Constituição são compatíveis com o presidencialismo? O Brasil deve abrir mão do presidencialismo? Lembrando que já houve 2 plebiscitos no Brasil, um em 63, um em 93, em ambos os casos, a sociedade brasileira, por larga maioria, optou pelo presidencialismo. O presidencialismo, o de coalizão, ruiu. Este presidencialismo que nós temos hoje é factível com as atuais regras que a política exige para a execução orçamentária? E, finalmente, num país grande como o nosso, há a opção quase que natural, a forma federativa de Estado. E a forma federativa de Estado, como todos sabemos, ela se conforma a partir da estruturação de 2 conjuntos. O primeiro, regras de competência. Então, as regras de competência estão lá no 22, no 23, no 24 da Constituição. E lá, no fim, regras de federalismo fiscal. Então, existem os tributos federais, os estaduais, municipais e os fundos de participação. Essa é a lógica. Ora, no momento em que você pega despesas, recursos da União, arrecadação tributária da União, e descentraliza muito fortemente pela via das emendas parlamentares, você, num certo sentido, está sabotando a repartição constitucional de competências materiais, porque você está desprovendo tais competências, deveres, e está descentralizando de modo a que, por exemplo, teoricamente, no caso brasileiro, um recurso da União deve custear uma ferrovia, deve custear uma obra dita estruturante, um banco de projetos que abrange os modais de transporte, geração de energia. Ora, se os recursos discricionários que constitucionalmente devem ser alocados nisso se transformam em mecanismos de descentralização e desconcentração para obras igualmente justas, igualmente importantes, porém com caráter diferente, que são as obras de caráter local. Então nós temos hoje esses problemas da desestruturação do presidencialismo de colisão que fizeram com que nós tenhamos regras orçamentárias que não se compatibilizam adequadamente, na minha perspectiva, com o presidencialismo e a forma federativa de Estado. A saída pode ser ou mudar as primeiras, ou mudar o presidencialismo e a forma federativa de Estado. Mas isso tem que ser enfrentado sob pena de nós não conseguirmos dissipar esse pessimismo, essa subjetividade que faz com que nós tenhamos dificuldades crescentes de alavancar a economia brasileira e a sua dimensão social. Amigos, eu imagino que isso é tão grave que não deve ser decidido só pelo Supremo. E esse é o ponto principal que eu vim aqui tranquilizar a todos. No Supremo, há pessoas de todos os tipos, origens, pensamentos, como deve ser um tribunal no país democrático. Mas eu não conheço ninguém que esteja feliz com essa ideia da hiperjudicialização dos conflitos políticos, econômicos e sociais. Afirmo a vocês que não há essa perspectiva, porque nós sabemos que a Inês, volto a ela, é tão importante que não deve ser só a toga, muito menos uma toga solipsista, individualista, a poder salvá-la. Agora, não contem também com o Supremo prevaricador e absenteísta, que diga assim, não, isso não é comigo.
porque esse outro extremo seria também, no certo sentido, uma renúncia a um dever e seria, no certo sentido, uma traição aos deveres de um juiz constitucional. Inês, ela nasceu em vários lugares. Inês é um construto cultural que tem uma base grega, uma base romana. No caso brasileiro, Inês é judaico-cristã, ela tem um pé em Jerusalém, ela passa por Lisboa, ela tem uma reverberação da Filadélfia, claro, Inês é meio parisiense, mas está lá, é a nossa Inês, é a que a gente tem, é a nossa musa. Toda musa é inatingível, mas qual é o dever dos homens e mulheres e pessoas apaixonadas por esse construto cultural da democracia dos modernos, liberal, representativa, etc.? É não deixar que ela pereça. E é esse, mais ou menos, o pensamento que creio que é dominante no Supremo. Nós precisamos cuidar dela, queremos que muitos cuidem, mas nós vamos fazer, com certeza, a nossa parte, porque os deveres são enormes e nós não podemos, a estas alturas, imaginar que um padrão procedimentalista ou de autocontenção é aquele único que responde aos graves problemas brasileiros. Muito obrigado.